Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Dr. Sérgio Lucchini Batista e hoje, na nossa aula de correlação básico-clínico, nós iremos falar sobre hiperparatireoidismo primário. Bem, no caso clínico de hoje, vamos lá então. Daiane, feminina, parda, 56 anos, casada, auxiliar de limpeza, ensino fundamental incompleto, evangélica, procedente natural de Dumont. Tem fraqueza e dor muscular há 8 meses. Então, o paciente refere mialgia, né, dor muscular, fraqueza muscular e indisposição há alguns meses. Associado à queixa, tem percebido poliúria e polidipsia, muita urina, né, e muita sede. Nega náuseas ou vômitos. De antecedentes pessoais e familiares, refere fratura vertebral há 2 anos após queda da própria altura, sendo diagnosticado osteoporose na ocasião. Relata também litíase urinária de repetição. Nega casos semelhantes na família. Exame físico está em regular estado geral, peso 72 kg, estatura 1,80 m e IMC de 22,2 kg por metro quadrado. Tireoide norma palpável, aparelho cardiorrespiratório sem alterações, frequência respiratória 14, frequência cardíaca 80, pressão arterial de 140 por 90 milímetros de mercúrio. Abdômen inocente, membros inferiores sem edemas. E aí tem alguns exames laboratoriais, então, né, pela questão aí da poliúria, polidipsia, né, nós já até falamos de diabetes, alguém pode falar assim, olha, diabetes é uma causa muito comum, né, de poliúria, polidipsia, né, pode dar fraqueza, etc, né, mas ela tem uma glicemia normal, né, então, diabética ela não é. Também, né, poderia ter uma doença do trato urogenital, né, uma doença renal aí, né, levando a uma poliúria, né? Mas ela tem até uma creatinina dentro da normalidade, então não parece ter uma doença renal que justifique o quadro. E aí ela tem um cálcio total elevado, 12, e ela tem um PTH elevado, 114. Então é uma hipercalcemia PTH dependente. Então, nossa hipótese diagnóstica é um hiperparatireoidismo primário, né? E que justifica esses sintomas de mialgia, fraqueza, a poliúria, a polidipsia, o diagnóstico de osteoporose com fratura, as litíases urinárias de repetição, né? Então, tudo isso aí é justificado por essa doença. Vamos ver. Bom, como proposta de atividade para vocês, né, citar a localização anatômica das paratireoides, tá? Dizer quais são as ações e os efeitos do PTH, quais os mecanismos contrarreguladores dessa secreção hormonal, feedback, quais as alterações laboratoriais esperadas no hiperparatireoidismo primário. Nós já até falamos de algumas aqui, né, mas vamos ver na sequência aí. Bem, as paratireoides, né, em geral, né, nós aprendemos lá na anatomia que são 4 glândulas e que normalmente elas se localizam posteriormente à tireoide, né, e aí a gente tem as paratireoides superiores, inferiores, direitas e esquerdas, né? Mas vocês também devem aprender lá na anatomia que existe uma grande variação anatômica dessas estruturas. Então, existem indivíduos que podem ter 6 e até 8 paratireoides, tá? A localização dela também é muito variável, ela pode estar intratireoidiana e não assim atrás da tireoide, como a gente comumente aprende. E tem indivíduos que podem ter paratireoides, inclusive mediastinais, né? Então, fora aí da região cervical. Então, é muito importante conhecer essas variações anatômicas, porque quando a gente tiver essa patologia, o hiperparatireoidismo primário, não é infrequente a gente se deparar com essas situações aí. Já vi, tá? Já vi, isso é bem descrito, pacientes com hiperparatireoidismo primário, em que a paratireoide, o adenoma, né, causador da doença, estava no timo, né, na região mediastinal. E aí você
tem que ter o cirurgião torácico para retirar a glândula, né? Em geral, uma cirurgia realizada pelo CCP, né? Cirurgião de cabeça e pescoço. Cirurgião de cabeça e pescoço, mais do que nunca, né? Assim como o endocrinologista, pelo menos, né? O clínico geral, tem que estar muito né? familiarizado com essas variações anatômicas, senão ele vai errar o diagnóstico e vai errar aí inclusive a cirurgia de retirada do tumor, quando for o caso, né? Então, aqui uma outra figura, só ilustrando também a relação das paratireoides com as tireoides e as outras estruturas anatômicas aí, né, do pescoço. Vamos em frente. Bem, o nosso cálcio circulante no sangue, ele é fundamental para diversos processos. Então, a gente sabe que o cálcio participa de coagulação sanguínea, o cálcio participa aí de contração muscular, da contratilidade do miocárdio, né? Ele participa aí de secreção hormonal, neuroexcitabilidade, né? De forma que é fundamental, né, é imprescindível que o nosso corpo mantenha esses níveis de cálcio dentro da normalidade, né? Alterações do nível de cálcio podem trazer risco à vida do indivíduo, já que ele tem inúmeras aí funções, né? Citei algumas aqui para vocês. Então, de forma que nós temos então essas estruturas, as paratireoides, glândulas endócrinas, que vão regular, né, muito bem o nível do cálcio, impedindo que ele se altere, né? Então, o nível de cálcio ele fica numa variação muito estreita no nosso organismo. Então, se o cálcio tende a cair, o que vai acontecer? As paratireoides já vão secretar o PTH. E aí nós vamos ter ação rápida, que é ir lá no osso, estimular a reabsorção óssea e liberar cálcio no sangue através dessa reabsorção óssea para impedir essa queda. Então, o osso é um grande reservatório aí de cálcio. Precisou de cálcio, tira do osso. Isso tem a vantagem e a desvantagem, né? A vantagem é que é um processo rápido. A desvantagem é que para manter o teu cálcio normal, você, em detrimento, perde massa óssea, né? Então, a longo prazo, se esse processo se mantém, você pode ter uma osteoporose, né? Por isso que é importante que a gente tenha, né, uma fonte de cálcio aí na nossa dieta também, né? Senão você vai perdendo do teu osso. Mas esse é um mecanismo muito importante porque ele é rápido. Nós temos um mecanismo aí através do rim, que vocês já devem ter visto, né, no aparelho urogenital, em que é um efeito de médio prazo. Então, o PTH vai lá no rim, ele aumenta a reabsorção renal do cálcio, impede que o cálcio seja eliminado na urina. Então, isso vai ter um efeito aí a médio prazo, para manter os níveis de cálcio circulante. E, através do rim, ele vai ter um efeito de mais longo prazo, que é ativar um alfa-hidroxilase renal, que vai ativar a vitamina D, né? Em 1,25 vitamina D, que é o calcitriol. E aí o calcitriol, ele vai atuar no aparelho digestivo, aumentando a absorção de cálcio proveniente da dieta, né? Então aqui é um efeito aí de longo prazo, né? Porque depende de toda essa ativação hormonal e depende da tua ingesta alimentar de cálcio. E todos esses processos, então, vão fazer com que esse cálcio tenda a se manter, e aí conforme o cálcio tiver essa tendência de se elevar, ele vai fazer o quê? Um feedback negativo na secreção do PTH. E isso se regula. Então, o hiperparatireoidismo primário, ele é uma doença em que você tem hipersecreção do PTH, né? Uma doença já descrita há muito tempo, né? Primeiramente foi descrita aqui pelo Fuller e Albright em 1934. Na época, né, vocês vejam que ele descreve o paciente extremamente grave, né, bem comprometido pela doença, e ele aqui num segundo momento após a cirurgia de retirada desse tumor. Então, para ilustrar para vocês o quão grave, né, pode ser um hiperparatireoidismo primário se não diagnosticado precocemente, né? Ele tem uma evolução, né, muito importante aí. A nefrolitíase, né, os cálculos renais são muito associados aí com o hiperpara primário, né, e a doença óssea, né, aparente.
Em 1970, vocês vejam que a descrição de Fuller-Albright, né, já faz muito tempo. E muito tempo depois, né, que ele descreveu a doença, é que se começou a dispor de métodos laboratoriais aí, corriqueiros, vamos dizer assim, mais acessíveis para você dosar cálcio. Então, antigamente, você só fazia diagnóstico do paciente que estava muito sintomático, né? E agora, como desde a década de 70, como a dosagem do cálcio se tornou amplamente disponível, felizmente a gente tem conseguido fazer o diagnóstico mais precocemente, com as mínimas alterações aí de cálcio, de forma que hoje aquele paciente grave que a gente viu ali do Fuller-Albright é a exceção. A grande maioria a gente ainda consegue detectar na forma assintomática e já, né, atuar nesse indivíduo antes dele evoluir com forma mais grave da doença, com todas aquelas manifestações que a gente viu. O hiperparatiroidismo primário é uma doença bem importante. Vocês vejam que mais da metade dos indivíduos que têm hipercalcemia ambulatorial vão ser por hiperparatiroidismo primário. E mesmo aqueles que estão internados, né, paciente internado por alguma outra doença e que você detecte uma hipercalcemia hospitalar, quase 1/3 deles serão por hiperpara. Então, sempre é uma causa muito importante de hipercalcemia que a gente deve estar investigando, né, no paciente com alteração do cálcio. Vocês vejam que, corroborando lá com o nosso caso clínico, em geral, o pico de incidência dessa doença entre os 40 e 65 anos de idade, ela tem uma predominância no sexo feminino. E é pouco comum, né, em outras faixas etárias, principalmente em adolescência e infância, muito pouco comum. Pode até ocorrer, mas não é o mais usual. E aqui alguns dados epidemiológicos dos Estados Unidos e Europa, né? Parece que tem tido uma redução da incidência. E dados brasileiros aqui mostrando uma prevalência de 1,3% em mulheres na pós-menopausa. Por que isso é importante? Mulheres na pós-menopausa terão osteoporose pós-menopáusica, que é a forma mais comum, é a osteoporose primária que a gente fala, né? Mas vocês vejam que 1/3, né, 1,3%, né, poderão ter o hiperpara. E o hiperparatiroidismo primário é uma causa de osteoporose secundária, né? Vamos dizer assim, que seria uma causa curável de osteoporose. Se você tratar o hiperpara, você pode reverter essa osteoporose. Então, é sempre muito importante lembrar dele, né, também. A grande maioria do hiperparatiroidismo primário vai ser por adenoma, tá? Tumor benigno. Tá? Alguns vão ser de doenças aí, de herança familiar, né? Que são as hiperplasias de paratireoide, que são menos frequentes. Tá? O câncer de paratireoide mesmo é muito, muito raro. Né? E aqui só para ilustrar para vocês algumas causas genéticas de hiperpara, que aí vão dar a tal da hiperplasia e vai acometer indivíduo mais jovem. Mas na grande maioria das vezes nós vamos ter aquele perfil de paciente depois dos 45 anos de idade aí com o adenoma mesmo, né? Aqui, né, por curiosidade, né, a gente tem as neoplasias endócrinas múltiplas, né, que é muito interessante aí, né? Nós temos a NEM1, que ela normalmente cursa aí com tumor de hipófise, o hiperparatiroidismo primário, que a gente está falando hoje, e tumores do pâncreas ou do trato digestório lá, né? Intestino, pulmão, estômago, né? E a neoplasia endócrina múltipla 2A, tem a 2B também, mas vou falar só da 2A aqui para vocês. A 2A é que você vai ter o carcinoma medular de tireoide, que é o câncer daquela célula C, que eu falei para vocês que é raríssimo. Você vai ter o hiperparatiroidismo e você vai ter uma doença da adrenal, da medula da adrenal, que é o feocromocitoma, um tumor da medula da adrenal, né? Como vocês estão passando o sistema endócrino, né? É interessante, né, comentar aí sobre as neoplasias endócrinas múltiplas, né? São, né, mais raras, né? Mas o grande problema é que são síndromes familiares. E aí, quando você detecta um indivíduo, você vai ter chance de vários outros indivíduos na família ter a doença. Bom, mas voltando aqui ao hiperpara, como que é o quadro clínico desses indivíduos? A gente pode ter a forma assintomática,
ou seja, quando o indivíduo não tem envolvimento ósseo ou renal. Isso não quer dizer que ele não possa ter outros sintomas, como astenia, cansaço, depressão, distúrbio de memória, ele pode. Mas quando a gente fala em assintomática, a gente quer dizer que não há comprometimento ósseo ou renal. E aí a gente tem a forma sintomática, em que eu posso ter o envolvimento ósseo e ou renal, além das outras manifestações clínicas. O nosso paciente, a nossa paciente no caso clínico, ela tem a forma sintomática, porque ela já tinha histórico lá de litíase urinária de repetição, mostrando a manifestação renal, e ela já tinha um histórico de fratura por osteoporose, mostrando também o envolvimento ósseo, né? Então, paciente com forma sintomática da doença, além dos outros sintomas que ela já tinha, astenia, poliúria, polidípsia, cansaço, né? E a gente também, né, aqui os sintomas causados pela hipercalcemia, né, que é a poliúria, a polidipsia, podemos ter prurido, anorexia, que é perda do apetite, constipação, náusea e vômito, prurido, né, é coceira, né. A gente pode ter quadro de pancreatite causado pela hipercalcemia, tá? E a gente pode ter mais relação de doença ulcerosa, péptica, hipertensão e manifestações cardiovasculares, entre elas o encurtamento do intervalo QT, tá? Que a gente chama de QT curto, né? Então, existe aí uma interferência em outros sistemas, né? As manifestações renais, a nefrolitíase de repetição, mas também pode ter perda da função renal, nefrocalcinose, que é calcificação do parênquima renal, né? O rim é como se ele virasse um gesso, né? E isso é determinado aí por fatores constitucionais do indivíduo e ambientais. As manifestações ósseos musculares, como dores ósseas, as fraturas, fraqueza, os tumores ósseos palpáveis, também conhecidos como tumores marrom ou osteoclastomas, deformidades ósseas. Nos casos mais graves, o paciente pode ter comprometimento da deambulação, ou seja, ele não conseguir andar, aí necessidade de cadeira de roda, e nos casos mais graves mesmo, o paciente chegar acamado. No caso lá daqueles pacientes inscritos pelo Albright, né, a gente tinha pacientes acamados, né, eles chegavam com um grau de comprometimento muscular, né, muito avançado, né, então isso é pouco frequente atualmente, mas eventualmente aparece. Eu já vi, né, durante minha vida aí acadêmica, né, como médico, já vi alguns pacientes chegar com essa gravidade, de chegar acamado, né, e ter fraturas, às vezes, só de se virar no leito, né, tanta fragilidade óssea. Então, pode ter uma gravidade aí, né. E aí outras manifestações que a gente pode ver, né, aqui, mostrando o baqueteamento digital para vocês, né, o dedo do indivíduo, ele lembra aquelas baquetas que a gente usa aí na bateria, né, vocês têm aí, como é que é? A tumbarão, não é isso? Né? Quem toca aí na tumbarão, né, conhece a baqueta, né, então o dedo do indivíduo, ele fica mais ou menos com aquele formato de baqueta, né, ele alarga, né, aqui, né, e fica assim, né, lembraram? Aí, pessoal da Tumbarão, ensina para quem não sabe. Diagnóstico laboratorial, né? Como que a gente vai diagnosticar o hiperparatireoidismo? Você dosa o cálcio, PTH. O indivíduo vai ter hipercalcemia, PTH dependente, né? Então, diante do indivíduo com hipercalcemia, a dosagem do PTH é fundamental, né? Porque se ela for PTH dependente, você tem que é um hiperpara primário. Se não for PTH dependente, são outras causas que não é o objetivo aqui nosso hoje, né? Quais são os outros exames que a gente pode pedir para a investigação do hiperparatireoidismo primário? Fósforo, em geral, eles vão ter hipofosfatemia, tá? A gente pode pedir albumina para fazer a correção do cálcio total, fosfatase alcalina, que pode vir elevada, pode ter comprometimento da função renal, por isso que a gente pede creatinina, pode vir com nível de vitamina D baixo e a calciúria pode vir elevada, né? Então, vamos por aqui, ó, esse vem baixo, esse vem alto, a creatinina se eleva, né, mostrando perda de função renal, a vitamina D vem baixa e a calciúria vem elevada, né? Então, seriam as outras alterações que a gente pode ter no hiperpara, além da hipercalcemia. A gente pode ter anemia no hemograma, tá? Anemia,
e a gente pode ter elevação do VHS, a velocidade de hemossedimentação, né? E a gente tem também as alterações aí ósseas que nós vamos ver nos próximos slides. Aqui, radiografia simples de abdômen, paciente com nefrolitíase, né? A gente pode identificar as estruturas aqui, né? Só para ilustrar aqui para vocês, né? Mais é de cálculo coraliforme aqui, né? Não é tão comum no hiperparo o cálculo coraliforme. Eu trouxe mais as imagens assim, só para a gente lembrar, né, como que seriam os cálculos vistos aí na radiografia, né? Mas o ultrassom é o exame preferido aí para detectar a litíase urinária. A gente pode ter, ó, na radiografia do crânio, um padrão de sal em pimenta, né? Parece que o crânio está meio chuviscado. Sabe aquela televisão que não está sintonizada na antena, fica com a tela chuviscada? Se vocês olharem aqui para o crânio, lembra, né? Aquela tela meio chuviscada. Então, é o padrão em sal e pimenta que eles falam, que mostra uma reabsorção óssea difusa no crânio, né? É um achado que você pode ter de comprometimento ósseo no hiperpara. O outro achado seria as áreas de reabsorção, né, focais, né, que é chamado de osteoporose circunscrita, né? Então, além do sal em pimenta, você pode ter áreas ali de maior intensidade formando, né, essas áreas que eu circulei aí para vocês. A gente pode ter na mão, principalmente, se você for fazer uma radiografia de mão, você vê uma reabsorção subperiosteal. Então, você vê toda uma irregularidade aqui do córtex do osso, né? Em geral, a região cortical, né, ela tende a ser retinha, né? Ela faz um contorno nítido. Aqui a gente vê que ela está cheia de reentrâncias, né? Isso é reabsorção subperiosteal que a gente fala aqui na falange, né, de um dos dedos da mão. Aqui mostrando para vocês os tumores ósseos palpáveis, conhecidos como tumores marrons, né? São os osteoclastomas, né? Então, na mão desse indivíduo aqui foi identificado essas alterações aí também. A densitometria óssea, aqui são imagens de densitometria óssea, onde você pode ter osteoporose na coluna, osteoporose no fêmur e osteoporose aqui no antebraço, né? E o ultrassom, né, que você pode identificar. Aqui a gente vê um lobo tireoidiano, tá? Isso aqui no ultrassom a gente está vendo aqui é o lobo tireoidiano. Aqui a gente tem estrutura cervical, aqui provavelmente está a traqueia do indivíduo, aqui ó, é o istmo da tireoide, está aqui, tá? Ah, isso aqui é a paratireoide? Não, gente, isso aqui é um nódulo tireoidiano, tá? É que acabou que por coincidência vira um nódulo tireoidiano aqui. Mas o que ele está vendo aqui que é paratireoide, essa coisinha pretinha aqui. Nossa, só isso aí, professor. A paratireoide, pessoal, ela é muito pequenininha. Então, em geral, no ultrassom ela não é vista. Se ela for vista no ultrassom é porque ela está aumentada, né? Para vocês terem ideia, que ele é bem discreto, né? Então, é um ultrassom mostrando aí, né, um possível adenoma de paratireoide, né? No hiperpara primário. E aqui é o exame de cintilografia, né? A cintilografia, nos primeiros 10 minutos, ela vai marcar toda a tireoide, né? Então, ela, na aquisição precoce, que a gente fala, ela não é muito útil. Vai marcar aqui, né, as glândulas salivares, e aqui é o pescoço do indivíduo, né? Tem lugares que até desenha aqui o pescocinho, né? Faz assim. 20 minutos, aí as aquisições mais tardias, né? 1 hora começa a ter um clareamento e aqui com 4 horas. Aí com 4 horas que teve um clareamento, definiu uma área, né, hipercaptante ali, né, ali onde estava a tireoide. Isso é o adenoma, né? Então a gente tem que fazer o que a gente chama de aquisição precoce, nos primeiros 10 a 20 minutos, e depois essa aquisição tardia com 1 e 4 horas para às vezes poder achar, né, essa paratireoide. E aqui, né, pessoal, mostrando paratireoides mediastinais, né, como a gente falou da grande variabilidade anatômica que pode ter. Vamos lembrar que às vezes ela vai estar aí dentro da cavidade, né, do tórax. Aqui mostrando para vocês uma cintilografia óssea. A cintilografia ela mostra regiões enegrecidas aí no esqueleto. Essas regiões enegrecidas, ó, principalmente aqui no crânio, são áreas aí de grande reabsorção óssea. Então, no raio
Isso aqui, se você fizer o raio-x de crânio, como a gente mostrou lá atrás, vai dar aquele padrão em sal e em pimenta, né? A gente vê outras áreas mais pretas aqui, são todas áreas, ó, de grande reabsorção óssea. Então, o que a gente vê do hiperparatiroidismo primário, tanto na visão anterior aqui como posterior, que ele leva uma doença esquelética e sistêmica, né? Com reabsorção óssea intensa, né? Então, acometendo todo o esqueleto. Né? Em geral, a gente não precisa pedir cintilografia, né? Aquelas imagens de raio-x lá que a gente viu de mão, de crânio, já ajudam a gente a ter uma boa ideia de como que está, né, o envolvimento ósseo, né? Então, em algumas situações, né, a cintilografia pode ser pedida. E aqui é uma biópsia óssea, isso, obviamente, na prática clínica a gente não vai fazer isso, que é um procedimento, né, muito invasivo e não vai ser necessário aí para a gente dar o diagnóstico. Mas para mostrar para vocês, né, como que seria o aspecto normal aqui de um osso trabecular, né, onde a gente vê aqui, ó, a camada cortical desse osso. E aqui o trabecular, né, do osso, desenhar mais ou menos assim. E aqui um osso de um paciente com hiperpara primário, ó, a cortical dele ficou afinada, aqui praticamente perdeu, né, essa cortical. E aqui a gente vê que o padrão trabecular, a gente vê que está mais osteoporótico também, né, com aumento aqui dos espaços, né, das trabéculas, né. Então, por isso que leva aí a fragilidade óssea e a osteoporose. E é isso, pessoal. Caso tenham gostado, deixem o seu like, tá? Deixem os comentários aí abaixo do vídeo ou através do portal. E até a próxima aula. Um abraço.